Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos aqui, para mais um vídeo em nossa playlist Batismo Reformado, Então, eu até peço desculpas aos irmãos, pela demora de postar vídeos nessa playlist, mas é porque é muita coisa, irmão? Tem que ter paciência, tá? Tem que ter paciência, beleza? Então, eu quero começar aqui mais um vídeo a respeito do assunto, porém, ainda tocando naquela questão de batistas são reformados, eu estou lendo alguns artigos, do Scott Clark, já coloquei lá 3 artigos, na verdade, de sequência mesmo, para falar sobre o assunto. E dessa vez, o Scott Clark aborda um tema interessante, ele fala bem assim: John Piper é reformado ou mantém a coalizão unida? É um artigo interessante, porque é muito difícil que algum brasileiro que já tenha acesso a um pouco do calvinismo não entenda John Piper e até outros como reformado. Por isso o artigo ele é interessante. Lembrando aos irmãos que estão acompanhando o vídeo, especialmente os irmãos aí que são batistas particulares, que se chamam de reformados, que eu não tenho interesse nenhum em combater ninguém, ok? Eu só estou lendo artigos e também colocando minhas opiniões e especialmente apontando para um fato histórico, tá? Então, minha intenção não é provocar, fazer raiva a ninguém. Agora, se os irmãos não entendem, paciência, Paciência. Mas vamos lá, tá? Vamos ler aqui o artigo e vocês... Eu vou deixar o primeiro link na descrição para vocês acessarem o artigo também. Ele está em inglês, mas você traduz aí mesmo, na primeira página do Google, E também tem muitos links associados aqui ao artigo. Então vale a pena, porque aí você pode se aprofundar um pouco mais no assunto, tá bom? Vamos lá então. Esta manhã, meu amigo Kevin Doug, Kevin de Jung, Kevin de Doug, essa foi boa. Então, essa manhã, meu amigo Kevin de Jung, bota aqui ouça a entrevista que ele fez tal direitinho, fez alguns argumentos em defesa de uma definição mais ampla do adjetivo reformado, Parece que é o sonho de muitas pessoas aqui no Brasil. E por que eu não sou assim, Eu prefiro ser ortodoxo nesse sentido. Parece que eu estou provocando e atacando outros irmãos. Eu não estou fazendo isso, Mas, infelizmente, as pessoas querem essa ampliação do termo e eu não aceito isso, tá? É opinião minha, então, quem concorda comigo, bora. Quem não, paciência, vai para o outro lado. Essa questão está no cerne do porquê, O HB, eu não sei se ele fala sobre Katzen, não é Heidelberg, não, mas esse HB, eu não sei o que exatamente, existe, E do porquê eu escrevi, tem um livrinho dele que eu quero comprar também, que é Recuperando a Confissão Reformada. E eu tenho que comprar esse livro, Ele levanta a questão se John Piper é reformado e responde afirmativamente, ou seja, Kevin de Jung concorda que John Piper é reformado. Como as pessoas costumam fazer, ele começa com a auto-identificação de Piper como reformado e sua afirmação da soberania de Deus. Então, se a pessoa diz que é porque concorda com alguns pontos da fé reformada, então a pessoa é assim que funciona? Então ele fala bem aqui, olha, se a auto-identificação é suficiente, então por que o Sínodo de Dort se preocupou em se reunir e expulsar os remonstrantes dos seus púlpitos, no caso, Por quê? Afinal de contas, então, como Jackson observa na caixa de comentários do post de Kevin, Armínio se auto-identificou como reformado. De fato, como observei no post anterior, ele morreu como um ministro de boa reputação nas igrejas reformadas, mas não o consideramos reformado. Isso é tacanho da nossa parte? Acho que não. Acho que não. Então, é sempre importante ressaltar já nesse início aqui, de fato, Armínio morreu como pastor reformado, tá? E os remonstrantes eram todos membros, que tinham cargos também, ofícios, nas igrejas reformadas da Holanda, certo? Eles são reformados então? É claro que não, Então isso assim, é necessário ser pontuado, embora os remonstrantes tenham sido expulsos, deportados dos cargos também, Armínio não, porque Armínio realmente, ele não, digamos assim, trouxe a questão de maneira tão contundente como os remonstrantes. Ele começou com os seus desvios teológicos, o resultado é que, embora ele tivesse boa reputação, ao mesmo tempo pairava sobre ele toda a desconfiança de traição. Essa é a realidade, tá? Isso não pode ser negado, ok?
Por que esse argumento é necessário? A resposta curta é esta. Se não temos uma definição objetiva de reformado, então a palavra não tem sentido. Então há tantas definições quanto definidores. Isso aqui é um fato, né? Então, se não existe uma definição específica, objetiva, entenda a situação, e vamos usar o termo reformado de maneira cada vez mais ampla, então qualquer um pode entrar nisso aí. É por isso que hoje, né, uns se auto-identificam, né, reivindicam, somos pentecostais reformados. Ora, há batistas que dizem que são reformados também, mesmo que historicamente sejam particulares, esse é o nome deles, né? E alguns acabam achando que quando eu digo que não são, porque é minha opinião de fato, né? É assim que eu entendo, né? Então, paciência, eu posso ter opinião? Eu acho que posso, né? Então, e posso apontar para o fato histórico? Posso. E ninguém pode apagar a história. Desculpa, mas não dá. Não dá, não tem como, certo? Então, alguém pode achar aí que, mas é muito reducionista você dizer que os batistas não são reformados só porque eles não batizam crianças. Pera. Reducionismo é imaginar que não batizar os filhos é uma coisa pequena. Não batizar os filhos é uma consequência direta de uma alteração, de uma adulteração, de uma mudança completa na compreensão do pacto. Mas nós somos pactualistas também, nós somos aliancistas também. Tá, e daí? E daí? A questão não é ser aliancista somente, não é? É a aliança reformada. Ou seja, entende? Há uma hermenêutica reformada. Entende? Nós lemos a Bíblia de uma maneira que aqueles que não fazem parte da tradição não leem, por isso estão chegando às mesmas conclusões. É simples assim, tá? Então, considere a discussão que estamos tendo agora. Resposta. Um sujeito que ouve diretamente de Deus, não é? Além da Escritura, que diz que batizar crianças não é apenas errado, mas necessariamente leva ao erro da visão federal, cuja teologia da aliança, distinta de sua doutrina de justificação, está em significativa variação com a das igrejas reformadas, não é? Se estivesse no século XVI, alguém poderia pensar que estou descrevendo de uma outra tradição, não um importante teólogo reformado. É assim que a discussão mudou, tá? Essa é a questão. Então, há perspectivas realmente diferentes como consequência de uma hermenêutica diferente. Tá? Isso é muito importante. Como perguntei no epílogo do RRC, se Piper ou vários outros líderes tivessem se candidatado para serem admitidos no Sínodo de Dort, no Sínodo dos Reformados Franceses ou na Assembleia de Westminster, eles teriam sido recusados categoricamente. É o que eu disse, né? É o que eu disse. Eu falei sobre isso aí também, até usando o exemplo de, vamos ser anacrônicos, observando, por exemplo, que se fosse hoje, né, suponhamos, vamos viajar na maionese agora, que nós estivéssemos lá, voltássemos no tempo e estivéssemos lá em Genebra, e eu tivesse o Batista do meu lado, né, o Batista convicto, né, particular. Nós dois faríamos parte da Guerra de Genebra? Aí a pessoa fala assim, não sei, né? Eu faria. Por quê? O que eu faria? Porque só compare a confissão de fé francesa, tá? Só compare a confissão de fé francesa, ok? Com a confissão de fé belga que eu subscrevo. Compare. É a mesma teologia. Inclusive alguns, que não entendem muito bem, da elaboração das confissões, acabam até achando que a confissão belga é praticamente um Ctrl-C, Ctrl-V da confissão francesa. Eu não teria problema nenhum em subscrever integralmente a confissão de fé francesa. Entende a situação? Então, pensem sempre, quando falarem de Calvino, calvinismo, fé reformada, pensem nas confissões. Aquilo é a teologia oficial da igreja. Tá? É aquilo que, basicamente, os membros deveriam entender, compreender, crer. Então, eu não teria problema. E na confissão de fé francesa, e em qualquer confissão reformada de verdade, está sendo ensinado o batismo das crianças, por conta da aliança. Então, eu seria. Como é que um batista seria membro da igreja de Calvino lá? Não tem como. Ou, eu digo, das igrejas francesas, das igrejas da Holanda. Não tem como. Então, a pergunta é, por que então eles não seriam aceitos? Então, por quê?
Porque os reformados são intolerantes? É a pergunta. Não, de forma alguma. Os batistas são intolerantes se recusando a nos permitir ser chamados de batistas? Imagina que eu, como um pastor, não é, de convicções aliancistas, então eu sou um pastor que eu realmente leio a Bíblia, não é, com esse entendimento do pacto, porque é o que eu estou vendo ali. O relacionamento de Deus com o seu povo é pactual sempre, sempre foi assim, tá? Nunca mudou. Tanto é que esse negócio de dispensacionalismo, isso aí, meu amigo, é de outro universo, deve ser da Terra 2. Porque não faz sentido nenhum, tá? Não faz sentido nenhum. O que acontece? Ou seja, eu digo para nós reformados, né? Como é que alguém pode dizer que é calvinista e ser e rejeitar a aliança? Qual o sentido disso aí, né? Ou então, minimamente para dizer assim, eu sou calvinista, sou aliancista, porém a minha aliança que eu creio não é reformada. Por que não é calvinista, né? Isso não é óbvio, né? Mas imagine que eu, um pastor, então, que sou reformado e, portanto, batizo os meus filhos, eu começasse a me auto-identificar como sendo um batista. Sou um batista reformado. Aí as pessoas se empolgam, vão até a congregação, talvez outros pastores batistas e outras pessoas também vão visitar a congregação e chegam lá bem no dia de um culto onde eu estaria batizando um pequenino. Como é que esses pastores iam ficar? Como é que esses membros da Igreja Batista Reformada, no caso particular, iam ficar? Iam me chamar de charlatão, né? Iam dizer, eu estou errado. Iam dizer que eu estou errado. Como é que o senhor pode dizer que o senhor é batista, rapaz? Eu sou batista criança também. Isso não existe. Aí eu falei, mas eu batizo adulto também, que não foi batizado quando criança e está fazendo a sua profissão de fé. Não é a mesma coisa nesse sentido? Aí ele vai dizer, não, de jeito nenhum. Ser batista é muito mais do que isso. Mas não é justamente isso que nós falamos, né? Então, eu vou ler aqui o texto, né? Afinal, acreditamos em batizar adultos até então não batizados que chegam à fé. Não. Eles dizem, ser batista é muito mais do que isso. E ele fala aqui, amém, bingo, ding-ding. Ou seja, é esse o ponto, tá? É muito mais do que isso. A primeira questão, ou seja, eu não sou batista, ok? Porque eu entendo a Bíblia de uma maneira diferente. A realidade é essa. A minha leitura é diferente, tá? A minha leitura é diferente. Nós concordamos, então, por exemplo, na questão da doutrina da justificação. Mas a doutrina da aliança não, porque não é a mesma coisa. E isso tem consequências. Para tudo, né? Não somente para a questão do batismo em si, dos sacramentos em geral, mas para o culto, por exemplo. Tem assim, para a vida, para a cosmovisão, especialmente para a compreensão, não é, da redenção na aliança. Muda tudo, tá? A primeira questão é se afirmar os 5 pontos da doutrina do Sínodo de Dort é suficiente para ser reformado? É, porque parece que para muitas pessoas aqui, sim. Né? Então, nós concordamos com os cânones de Dort. A resposta do Scott Clark é, obviamente, não. Um bom número de pessoas que não poderiam ser razoavelmente definidas como reformadas afirmaram esses pontos muito antes da reforma. Houve uma vigorosa teologia predestinacionista em diferentes pontos da Idade Média, não é? Então ele cita aqui alguns, vocês leiam aí esses nomes complicados, né? Então, esse Gottschalk, né, de Orbais, no século IX, ensinou a substância dos 5 pontos, mas não o permitiríamos em um púlpito reformado. Isso é um detalhe, tá? Bem interessante. Tomás de Aquino ensinou predestinação e expiação limitada no século VIII. Houve vários proponentes medievais tardios de uma alta soteriologia agostiniana de quem a reforma aprendeu, mas que não seriam reformados. Então é um bom exemplo disso aqui, tá? Um bom exemplo. Assim é com Piper. Intersecção não é identidade. Uma condição necessária não é uma condição suficiente. Entendeu? Então, seria a questão. Qual é a condição necessária no que diz respeito a ser um batista? Né? Que eu batize adulto. Uma pessoa, no caso, né, não precisa ser exatamente adulta, mas que minimamente ela possa compreender, raciocinar a respeito da doutrina, né, e fazer a sua própria confissão de fé. Né? Então, isso é, nesse sentido, necessário. Ok? Na minha compreensão, eu digo de entender o batismo. Mas é suficiente? Não, porque se eu também compreender que o bebê também deve ser batizado, o filho do crente, então como é que eu vou ser batista desse jeito?
Então não é só aceitar o batismo de adultos, não é? Também o de criança. E por isso não tem como ser batista. Um carro de corrida, não é, deve ter um motor. Essa é uma condição necessária. Mas o motor não é uma condição suficiente, porque nem todo motor é um motor de corrida. Assim, outros componentes, por exemplo, suspensão, quadro, cabine, em um carro de corrida que o distinguem de outros carros. Segundo, Kevin aborda meu argumento de que são as confissões reformadas e a eclesiologia reformada que definem os reformados, tá? Que definem os reformados. Isso aqui é um ponto muito importante. Por isso que quando eu falo, por exemplo, ah, ainda é um ponto que é problemático, né? Porque tem alguns que se incomodam. Vão perguntar, mas John Owen é reformado? Sim. Mas John Owen tem uma opinião parecida com os batistas particulares com relação a isso. Para mim é conversa fiada, porque o que para mim é oficial de John Owen é a Confissão de Fé de Savoy, né? A Declaração de Savoy. Ele foi um dos elaboradores. Ele subscreveu aquele documento. E lá, categoricamente, por uma razão da teologia da aliança, também se batiza crianças. Tá? Então, é isso, né? Então, é bom compreender isso aí. Mas eu dou ênfase a esse tipo de coisa também, porque mesmo que quando pensamos nos congressionais daquele contexto ainda, né, lá da época dos puritanos, eles não tivessem rompido com a tradição reformada, eles deram um passo tão para lá ao ponto de mudar a eclesiologia. Tá? Então, é diferente, ok? Então, digamos que é o grupo que a pessoa olha com uma certa desconfiança, certo? Mas não que a pessoa possa negar que seja, né? Ainda não. Depois isso acontece, infelizmente. Tá? Então, ele menciona Richard Miller e Calvino, mas reduz Calvino à soteriologia, né? Então a pessoa vai pegar os teólogos para colocar ao lado de Calvino e acaba tratando Calvino, resumindo Calvino à soteriologia, para equiparar os dois. E assim justificar meio, tá vendo? São todos reformados. Tá totalmente errado. Aqui ele assume muita coisa que não está em evidência. Ele escreve, Piper provavelmente poderia afirmar 95% do que está nas três formas de unidade e nos padrões de Westminster. Duvido. Entende? Assim, é querer exagerar, assim, de um jeito que... Né? Esse é exatamente o ponto. Piper não afirmou essas coisas. Não precisamos adivinhar o que Calvino e o resto dos reformados afirmaram, porque eles articularam sua fé em documentos eclesiásticos públicos e vinculativos sobre toda uma gama de questões. Certo? Então, aqui Kevin trata as confissões de maneira como muitos o fazem, como se fossem mini-teologias sistemáticas em vez de documentos eclesiásticos vinculativos. Né? É por isso que Kevin acha que sobre o que o Piper, né, deve pensar. Esse deve é um a priori, não um fato. Além disso, as confissões reformadas não são parecidas com a Constituição Americana, quanto são parecidas com a teologia sistemática de Berkhof. Né? Simplesmente não é verdade que negar a teologia da aliança reformada, nossa hermenêutica, nossa doutrina da igreja e sacramentos é negar 5% da teologia reformada. Então, isso sim é ser reducionista. É dizer que, por exemplo, que Piper concordaria, digamos assim, com 95% do que está na seção de unidade ou nos padrões de Westminster, o que é um argumento falacioso, porque isso é totalmente fora da realidade. Entendeu? Totalmente fora da realidade. Tá? O todo da teologia reformada, não é, é o 100%. Tá? E o fato das pessoas, né, do Piper e outros aí, né, que são da mesma linha, eles não serem reformados, não subscreverem, é porque justamente eles não aceitam os 95%. Justamente porque, quando você pensa na aliança, a hermenêutica no caso, não é, a doutrina da igreja, eclesiologia, não é, sacramentos, não é, isso não é 5%. Tá? Isso não é 5%. Não é 5%. Isso aqui não são coisas pequenas, são distintivos claros das igrejas reformadas, da fé reformada, da tradição reformada. Entende? Então, como é que a pessoa pode dizer, né? Tipo, os 5%, os 5% então é tudo isso aí? 95% da teologia reformada é soteriologia?
Porque no fim vai ser isso aí. É uma inversão de valores para justificar uma coisa que não tem como ser justificada, né? É como dizer, eu amo a Constituição americana, eu amo a Constituição americana, mas rejeito a Declaração de Direitos. Tal pessoa seria ideologicamente americana? Não. Kevin chama Piper de calvinista. A pergunta é, isso é correto? João Calvino ensinou mais do que uma soteriologia. João Calvino era um ministro na igreja em Genebra. Ele tinha uma doutrina da igreja. Ele tinha uma eclesiologia, uma doutrina dos sacramentos, a qual estava organicamente, logicamente relacionada à sua cristologia, no caso. Não é? Qual é a cristologia de Piper? Quem sabe? Alguém se importa? Exatamente. Calvino se importava com cristologia? Sim. Ele escreveu sobre isso longamente para os luteranos e os anabatistas que tinham uma cristologia herética, carne espiritual. Calvino ensinou, e a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg ensinam que a ceia do Senhor, os crentes, não é na ceia do Senhor, os crentes comem o corpo e o sangue próprios e naturais pela operação mística do Espírito Santo. É isso que nós reformados cremos, tá? Artigo 35 da Confissão Belga. Se você pensou ECA, eu entendo, mas você não é um calvinista, tá? Então, há muitas questões aqui que impediriam, né, muitos outros irmãos aí de outras igrejas que são monergistas, né, de serem membros de uma igreja realmente reformada. Você pode ser um predestinacionista, né, predestinacionista. Você pode até ser ortodoxo sobre a justificação, mas você não é calvinista. A cristologia reformada está relacionada à nossa doutrina da humanidade, antropologia no caso, né? A nossa doutrina de Deus, a nossa doutrina das Escrituras, a nossa teologia da aliança, e isso está relacionado à nossa hermenêutica. Piper defendeu uma doutrina cristã clássica de Deus contra o teísmo aberto, pelo qual somos todos gratos, mas sua hermenêutica não é a nossa hermenêutica, e, portanto, sua teologia da aliança não é a nossa, né? Não faz muito tempo que a leitura de Piper da história redentora era a de Daniel Fuller, que é essencialmente, não é, da visão federal. Havia duas colinas nas quais Calvino estava preparado para morrer: a adoração e a doutrina da justificação. Sobre isso vejo o ensaio, não é? E aqui tem também mais um título aqui para você pesquisar, né? Esse Calvin's Principle of Worship, não é? Em Tributes to John Calvin, por David Hall. Piper agora concorda com Calvino sobre o último, mas ele concorda com Calvino sobre o primeiro? Evidentemente que não. Ele não confessa ou pratica o princípio de adoração de Calvino. As igrejas reformadas, pelo menos, confessam o princípio de Calvino, mesmo que sua prática tenha geralmente declinado dele. Pelo menos, os reformados podem um dia recuperar sua confissão, mas Piper não confessa o que fazemos sobre a maneira como a congregação deve vir diante da face do Deus vivo. Essa é uma grande diferença. Grande, né? O ponto é que a teologia reformada é um todo. Isso é muito importante, né? É um todo. Não é uma pizza que pode ser vendida em fatias. É parte de um pacote. O mesmo é verdade para a teologia batista, tá? Por isso que eu jamais vou me chamar de batista, porque não faz o menor sentido eu falar isso. Uma vez que, embora eu respeite, e embora sim tenhamos, não é, muitos pontos de convergência, ou seja, eu concorde, não é, estamos, por exemplo, aí andando lado a lado, né, com os batistas particulares no que diz respeito à justificação pela fé, e mesmo com relação à doutrina da predestinação, ainda assim, não é, na maioria dos pontos, na maioria da doutrina, não é, nós somos diferentes, tá? Essa é a realidade. Finalmente, Kevin apela ao argumento de Bavinck desde o início, não é? A teologia reformada na América do Norte exibiu uma variedade de formas diversas. Ele argumenta que os episcopais, congregacionalistas, quakers, batistas e outros têm raízes ou conexões com origens calvinistas. Este é um argumento que Darrell Hart aborda em seu livro recente, Calvinismo, a história no caso, né? A History. Aqui
está a minha entrevista com Darrell sobre este livro. É só clicar aqui no link também. Esta é uma variante do argumento. O calvinismo é a semente do mundo moderno. Entende? É uma leitura. Ele bota aqui, Weig. Eu nem sei o que significa, deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu? Uma leitura Weig. Vou colocar no... Não é preciso, eu sei, mas dá uma noção pelo menos, né? Google Translation. Tá, tem tradução nenhuma aqui. Então vamos lá, né? É uma leitura Weig da história e não funciona aqui. Considere a inclusão dos Quakers na lista de Bavinck. Você sabe quem e o que os Quakers eram e são? Sua teologia, piedade e prática têm mais em comum com Thomas Müntzer do que Guido de Bresse, Francis Turrentini ou Louis Berkhoff. A negação original dos Quakers da suficiência das Escrituras, da singularidade de Cristo e sua prática de ficar sentados esperando, essa é a palavra deles, não é, pelo Espírito se mover, a negação dos ministros era antitética à reforma reformada, mas exatamente em linha com a teologia mística, ou seja, neopentecostal, e a piedade dos anabatistas originais, que negavam só a Escritura e acusavam os reformados de serem ministros da letra morta. Frase de Müntzer. Para mais sobre isso, veja este ensaio publicado originalmente, aqui tem o link para vocês, tá? Presbyterians and Quakers Together, algo assim. Então, só clicar e vocês vão acessar aí direitinho. Sim, há conexões entre congregacionalistas e episcopais com a teologia reformada histórica. Havia congregacionais e episcopais em Dort e Westminster. Lá, as conexões entre os batistas particulares, no entanto, e a teologia reformada são nebulosas, na melhor das hipóteses. Mas sabemos como os membros da Assembleia de Westminster os consideravam. Eles não foram convidados para Westminster e não foram reconhecidos como pessoas que diferiam em 5% da teologia reformada. Tá? Então é bom lembrar disso. Devemos resistir ao impulso de ampliar a definição de reformado. É tentador. Seria ótimo fazer de parte de uma coalizão mais ampla, fazer parte de um time vencedor. Não é daí a história do Weig, né? Mas os fatos simplesmente não permitem. A realidade é que desde o início do século XIX, a confissão reformada, teologia, piedade e prática, foi gradualmente marginalizada na América do Norte. Entendo que as coisas pareciam diferentes para Bavinck, mas ele, como Kuyper, tinham suas próprias razões para ler a história americana da maneira como fez, ou como fizeram, né? Nathan Hatch é muito mais preciso sobre o que aconteceu no Novo Mundo. Sobre isso, veja o ensaio, e aqui está mais um link, não é? Para vocês lerem aí também. Uma definição de reformado que inclua Quakers, John Piper e John Calvin é incoerente. Duvido que Kevin frequentaria aquela igreja. Indiscutivelmente, no entanto, em questões essenciais de teologia, piedade e prática reformada, Piper tem mais em comum com os Quakers do que com Calvino. Tá? Então, esse foi o artigo aqui do reverendo Scott Clark, beleza? Vai ficar o link para vocês aí. Leiam, tirem suas conclusões, acessem os links que ele recomendou aí, beleza? Estudem, tá? E lembre-se sempre, meus queridos, não é? Esta é minha opinião, é assim que eu penso aqui, não é? E falo, exponho aqui no canal, beleza? Nada pessoal, realmente é só para expor aquilo que é o fato, né? É como nós enxergamos as coisas, tá bom? Então, muito obrigado, valeu mesmo, até o próximo vídeo.